Oi, gente linda! Apareci. Depois de uns dias muito corrido que tem sido os últimos dias, eu hoje consegui um tempinho agora, finalizei já todos os atendimentos e vim aqui pra gente terminar aquele bate-papo. Vou compartilhar com vocês os resultados e vou contar um pouquinho sobre alguns fatos que aconteceram. Então, gente, vou começar falando sobre, a primeira pergunta que eu fiz aqui no story anterior. Se quem é manicure, pedicure e nail designer pode dizer para a cliente que ela tem fungos? Então, vamos lá. Primeira coisa, para você falar para uma cliente que ela tem que ter fungos, você tem que ter certeza de que realmente ela está com fungos. Porque uma coisa, uma situação é você chegar para a cliente e falar assim, olha, tem uma mancha aqui, eu acho que pode ser um fungos, né? Você deveria procurar um médico, procurar uma podóloga, para ter certeza, né? E se for para iniciar um tratamento, pode ser. E não chegar para cliente e falar assim, não, isso aqui é fungos, você tá com fungos na unha, sem ter o devido conhecimento. Por quê? Porque as unhas, elas são a autoestima da mulher. Aí você calcula comigo que, do nada, se imagine você como cliente, né? Você vai lá fazer suas unhas e a pessoa diz, olha, eu não vou poder passar base, eu não vou poder pintar porque tu tá com fungo nas unhas. Você tem que ir na farmácia e comprar um remédio para você tomar porque você tá com fungos. Ou um remédio para você aplicar porque você está com fungos. É uma situação para cliente receber, sabendo que fungos é algo que demora, é um tratamento longo, muitas das vezes vai deixar a unha grossa, vai deixar a unha descolada, ela vai ter que ficar sem esmaltar, muitas das vezes vai ter que remover totalmente aquela unha. Então, assim, para cliente, no lugar de cliente, é um baque muito grande você afirmar. Muitas das vezes você não está preparada para dar essa informação para cliente, onde devemos buscar auxílio dos profissionais. Agora vamos lá. Minha opinião, se você tem conhecimento, você tem habilidade e você tem experiência, você testou e realmente a cliente está com fungos, certo? Sim, você vai falar para a cliente, olha, tem fungos nessa unha, você vai precisar de ajuda médica, porque vai precisar usar medicamento, ou você pode ir na farmácia, né, e o farmacêutico responsável vai estar te indicando qual o melhor que você pode estar usando para aplicação, se é pomada, se é gel, se é líquido, certo? A gente tem que aprender a deixar para as pessoas responsáveis por cada área. Porém, você precisa ter conhecimento para poder dizer à cliente e afirmar para a cliente que ela tem fungos. Porque o que acontece? Né? Vou dar um exemplo de uma situação. Recebo uma ligação, uma pessoa está na farmácia e me pede indicação. Ela fez a unha, né, com outra profissional, como todos sabem. Eu estive afastada, né? Fiquei quase 4 meses afastada. Retornei agora há pouco tempo. Então, assim, pra mim foi uma surpresa que ela queria saber o que ela podia tomar. Falei, gente, não, tem alguma coisa de errado, alguma informação que não tá batendo. Então, pedi para verificar. Antes de mais nada, né? A pessoa veio, eu verifiquei e não, gente, não tinha fungos naquela unha. Ela estava amarelada por uso da base casco de cavalo e pelo uso de esmalte vermelho, mas não era fungos. Essa foi uma das situações. A segunda situação que foi imposta como fungos, né? Quem é manicure que cair aqui nesse vídeo vai saber do que eu tô falando. Quando a cliente fica mais de um mês com o mesmo esmalte na unha, quando a gente vai remover, o que acontece? Tem aquelas manchinhas brancas, certo? Fica aquele esbranquiçado, né? Que a unha acaba produzindo essa coloração pelo excesso de química de muito tempo ali em cima da lâmina. E a pessoa também falou que ela estava com fungos. E não, gente, não era fungos. Nada que um óleo hidratante de cutícula em cima da lâmina junto com uma lixinha bloco não solucione e faça sumir o problema. Assim como o amarelado de esmalte do story anterior. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado, porque muitas das vezes uma coisa que a gente fala vai causar um desespero muito grande na cliente. Entende? Então, a gente precisa ter muito cuidado. Então, vamos lá respondendo essa pergunta. Se você é manicure, pedicure ou nail designer, não assuma essa responsabilidade para você.
Você pode dizer para a cliente que tem alguma coisa ali diferente, que ela deve buscar ajuda de outro profissional, né, para tá vendo se tem, se não tem, o porquê daquela coloração ali que tá diferente. Isso vai fazer de você uma excelente profissional, porque a cliente vai notar que você teve cuidado com as unhas dela. Agora, você alarmar a cliente, sendo que ela não tem aquilo que está passando que tem, o que você acha que ela vai falar de você? Entende? A gente precisa tomar muito cuidado. Então, minha resposta para quem é só manicure, pedicure e neodesigner, não assuma essa responsabilidade para si. Então vamos lá, o tema mais polêmico de todos, né? Que tava aqui na história anterior. Gente, no começo da minha carreira eu tinha muito medo, isso me atordoava, me tirava o sono, na verdade. Eu tinha muito medo de haver contaminação. Então eu era aquela pessoa, assim, muito psicopata com asepsia de espaço, de material, de tudo. Com o avanço da tecnologia e com muitos estudos que foram surgindo, eu sou uma pessoa que eu estudo frequentemente, indico vocês a fazerem o mesmo. Pesquisem. Todo dia pesquise sobre alguma coisa, se você realmente segue essa área, se você gosta de trabalhar nessa área. Então, baseado naquela pesquisa que eu ainda mostrei lá pra vocês, né? Não contamina. Sim, gente, é estranho e difícil de acreditar, mas não contamina. O fungus não passa pelo uso de esmalte. Vamos lá, primeiro eu vou colocar a lógica que hoje, né, eu penso comigo. Por que esmaltes não contaminam? Uma cliente, vamos botar que você atende uma média de 5 clientes por dia, né? Vamos dizer que, basicamente, vamos botar o rendinho, o branquinho ali, né? O rendo é o esmalte que mais sai. Se a cliente ali tá no início do fungus, você não viu, você não percebeu, o fungus tá ali, ele vai levar alguns dias pra começar a marcar na unha, correto? Correto? Já imaginou quantas pessoas seriam contaminadas se realmente o esmalte fosse um transmissor? Um vidro de esmalte, quantas francesinhas dá pra fazer? Entende? Então, assim, agora eu vou vir com a explicação científica pra você. Então, vamos lá, gente. Segundo a pesquisa da doutora Gabriela Albuquerque, que é uma dermatologista, ela comprovou que é raríssimo passar, tá, o fungus dentro do esmalte, passar de uma cliente para outra, do esmalte ser um transmissor de fungos. E segundo também a doutora Maria Inês Harris, que é uma cosmetologista, o esmalte tem um baixíssimo risco de contaminação microbiana. Por que baixíssimo? Porque existe o risco? Existe. Se o esmalte estiver vencido, se o esmalte for de uma marca não confiável, que não tiver as bases de solvente, sim, ele vai haver contaminação. Agora vamos falar um pouquinho o porquê que os esmaltes, eles não são transmissores, né? O que envolve a química? Dentro do esmalte tem solvente. Existem dois tipos de solvente. Existe o tolueno, que é o mais popular, né? Que todo mundo já ouviu falar, quem é manicure. E tem também o acetato de etila. Esses dois solventes que possuem nas marcas, né, de mercado hoje, eles são tão fortes que eles matam qualquer micro-organismo que entra dentro deles, por serem solvente. Até se vocês quiserem dar uma pesquisada aí sobre esses dois solventes, vocês vão entender a potência deles. Então, como eles são feitos de solvente, os micro-organismos não sobrevivem dentro. Ao entrar em contato com o solvente, eles morrem. Então, assim, gente, vou até trazer umas informaçõezinhas aqui. Você que é manicure, você pode estar até pegando os vidrinhos dos esmaltes pra você ver. Das marcas que eu tenho aqui no espaço hoje, né, eu separei alguns pra mostrar pra vocês. Os que tem somente acetato de etila, Vult, Top Beauty, Avon, tanto quadrado quanto Avon Color Trend, Colorama e Risqué. Essas marcas, eles têm apenas um tipo de solvente, que é o acetato de etila. E agora eu vou mostrar pra vocês o que tem os dois solventes, que tem o acetato de etila e tem o tolueno.
Dailus, Fusion, Ideal, Anitta, Impala e Eudora. Então, gente, vocês estão curtindo o conteúdo até aqui? Eu vou estar deixando uma caixinha de perguntas aqui para quem tiver, né, interesse em alguma outra informação, alguma dica de conteúdo para estar trazendo aqui. Se tem alguma dúvida pessoal também, ou se tem algum comentário referente a todos os stories de hoje, eu vou estar deixando aqui para vocês interagir. Então, agora eu vou responder as caixinhas de perguntas, né, que ficaram daquele dia. Se não passa por esmalte como a cliente pega, né? A cliente, ela vai pegar por instrumentos, por materiais descartáveis que são reutilizados. Exemplo, lixa, palito, aquelas toalhinhas de limpar resíduo, alicate, espátula e palitos que não são esterilizados, os de aço. Então, assim, essas são formas de contaminação, que vão estar levando tecidos de uma cliente para outra, pedaço de unha, pedaço de cutículas, com o fungo transmissor, porque ela não passou pelo processo de asepsia, não passou pela esterilização para estar matando aqueles micro-organismos, e assim vai acontecer a transmissão do fungus da unha de uma cliente para outra cliente, até mesmo dos pés da cliente para as mãos. Importante, alicate de mão se usa em pé, alicate de pé não se usa em... Eu ainda não acredito que não passa. Bom, gente, tem pesquisas, né? E se você não acredita, quem sou eu para falar alguma coisa, né? Eu sei que muita gente ainda vai ter medo, muita gente ainda vai ter receio, né? Não vai estar utilizando base, não vai estar utilizando esmalte. Mas, enfim, existe pesquisa, existe estudos. E se realmente contaminasse, teria um mundo inteiro cheio de pessoas com fungos, entende? Porque o fungus na unha, ele é muito difícil para curar. O tratamento, ele é muito intensivo, é coisa de 2 meses para garantir 100% que não tenha mais fungos naquelas unhas. Então, imagine 2 meses usando esmalte em outras clientes teriam. Então, não, gente, acredite, não passa. Eu também sempre acreditei que passava, eu também não sabia, né? Fui saber alguns anos depois, quando eu comecei a pesquisar. E hoje, estudando, né, sobre essa parte de micro-organismos aí, eu vi que realmente não acontece essa contaminação. Porém, é o que eu digo, a falta de informação. Gente, vocês têm que estudar, precisam estudar muito. Não é sobre pegar um alicate, saber empurrar e tirar uma cutícula. É entender o contexto de tudo. Tudo sobre unhas. Então, gente linda, por hoje deu. Tô saindo por aqui. Uma boa noite pra vocês. Um beijo enorme no coração de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E qualquer dúvida que vocês tiver, pode estar voltando ali, deixando na caixinha de perguntas, que eu venho aqui e trago, né, conteúdo pra vocês. Lembrando, eu não sei de tudo, mas o que eu não sei eu pesquiso e vocês não ficam sem resposta. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até mais.